Você está ignorando o maior sinal de Deus. Napoleon Hill. Você já acordou exatamente às 3 da manhã, sem motivo aparente? Não foi por um barulho, não foi por um pesadelo. Foi como se alguma coisa tivesse chamado você, e por alguns segundos você ficou olhando para o teto, com uma sensação impossível de explicar. Talvez isso já tenha acontecido uma vez, talvez várias. O curioso é que milhares de pessoas relatam experiências parecidas, em diferentes culturas, em diferentes épocas. E antes mesmo da internet existir, em diversas tradições espirituais, esse horário é visto como um momento especial de silêncio profundo, introspecção e maior sensibilidade interior. Algumas correntes místicas falam em um período propício para oração, meditação e reflexão. Essas interpretações pertencem ao campo das crenças e não constituem um fato científico, mas continuam despertando curiosidade em milhões de pessoas. Agora imagine uma coincidência ainda mais intrigante. Você desperta exatamente nesse horário. Logo depois, sente uma vontade intensa de falar com alguém, de pedir perdão, de começar um projeto, de abandonar um hábito, ou simplesmente de fazer uma oração que nunca fez antes. Por que justamente naquele instante? Será apenas um acaso? Ou será que existe algo dentro de você tentando romper o barulho da rotina? Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que transformaram completamente suas vidas. Empresários, inventores, escritores, líderes, homens e mulheres que mudaram a história. E apesar das diferenças entre eles, Hill encontrou algo surpreendente. Todos relatavam momentos em que uma ideia parecia surgir inteira, como se tivesse aparecido pronta, não durante o caos, mas no silêncio. Nikola Tesla dizia que muitas de suas invenções apareciam completas em sua mente antes mesmo de serem construídas. Albert Einstein afirmava que a imaginação era mais importante do que o conhecimento, porque era nela que surgiam as grandes descobertas. Isaac Newton encontrou uma de suas maiores inspirações durante um período de isolamento. Carl Jung escreveu extensamente sobre os símbolos que emergem do inconsciente quando a mente desacelera. Victor Hugo levantava antes do amanhecer para escrever. Tolstói valorizava os momentos de profundo silêncio. Marco Aurélio começava seus dias refletindo antes de qualquer compromisso. Esses homens viviam em épocas diferentes, pensavam de maneiras diferentes, mas havia um padrão. Todos compreendiam o valor daqueles instantes em que a mente deixa de ser apenas racional e começa a enxergar conexões que normalmente passam despercebidas. Napoleon Hill chamava isso de acesso à inteligência infinita. Não como uma fórmula mágica, mas como um estado mental em que a pessoa está completamente alinhada com seu propósito. E talvez seja exatamente aí que a maioria esteja cometendo um erro. As pessoas passam o dia inteiro procurando sinais extraordinários, esperam milagres espetaculares, esperam acontecimentos impossíveis, enquanto ignoram os pequenos chamados que surgem dentro delas, porque os maiores sinais quase nunca fazem barulho. Eles começam como um pensamento, depois viram uma inquietação, depois uma repetição, depois uma sensação impossível de ignorar, até que um dia se transformam em destino. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. A mente humana funciona como um filtro. Ela seleciona aquilo que considera importante. Quando você compra um carro novo, começa a vê-lo em todas as ruas. O carro sempre esteve ali, mas sua atenção mudou. Com os sinais acontece exatamente a mesma coisa. Quando sua mente está treinada para enxergar oportunidades, você começa a perceber oportunidades. Quando ela está treinada para enxergar problemas, tudo vira problema. É por isso que Napoleon Hill insistia tanto nas afirmações positivas. Mas existe um erro enorme sobre esse assunto. A afirmação positiva
não é repetir frases mecanicamente diante do espelho. Isso produz pouco efeito. Hill ensinava algo muito mais profundo. A emoção precisa acompanhar as palavras. A convicção precisa acompanhar a repetição. A ação precisa acompanhar a convicção. Sem essas três partes, tudo vira apenas um discurso vazio. Imagine duas pessoas dizendo exatamente a mesma frase. Minha vida está mudando. A primeira apenas repete, a segunda acredita, visualiza, age, persiste. Quem você acha que transforma a própria realidade? As palavras não possuem poder isoladamente. O verdadeiro poder está na identidade que elas constroem dentro de você. É exatamente por isso que tantos homens extraordinários cultivavam conversas internas extremamente cuidadosas. Eles sabiam que ninguém vence uma batalha exterior enquanto perde todas as batalhas dentro da própria mente. Agora quero fazer uma pergunta, e responda apenas para si mesmo. Quando foi a última vez que você acordou sentindo uma vontade inexplicável de mudar alguma coisa? Talvez abandonar um emprego, talvez iniciar um negócio, talvez pedir perdão, talvez voltar a estudar, talvez simplesmente aproximar-se mais de Deus. Você ignorou? Ou ouviu esse chamado? Porque existe algo curioso observado por Hill durante suas pesquisas, antes das maiores transformações. As pessoas quase sempre experimentavam uma fase de intensa inquietação. Nada parecia fazer sentido. Aquilo que antes satisfazia, já não satisfazia mais. Conversas antigas começavam a perder o brilho. Ambientes familiares pareciam pequenos demais. Era como se uma versão antiga estivesse morrendo para que outra pudesse nascer. O problema é que quase todos interpretam essa fase como uma crise, quando muitas vezes ela pode ser exatamente o contrário. Pode ser preparação, pode ser expansão, pode ser crescimento. E talvez a maior prova disso seja justamente o título deste vídeo, porque existe um sinal que milhões ignoram diariamente, um sinal discreto, silencioso, quase invisível, mas que aparece repetidas vezes antes das maiores mudanças de vida. Napoleon Hill acreditava que quem aprende a reconhecer esse sinal deixa de viver apenas reagindo aos acontecimentos e passa a construir conscientemente o próprio destino. É sobre esse sinal que vamos falar agora. E talvez, quando você terminar este vídeo, perceba que ele já apareceu diversas vezes na sua vida, mas você simplesmente nunca havia aprendido a reconhecê-lo. O maior sinal que quase todos ignoram. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas passam anos esperando uma grande mudança e nunca a enxergam quando ela finalmente começa. Elas esperam um milagre barulhento, uma porta escancarada, uma oportunidade perfeita, uma confirmação absoluta. Mas a vida quase nunca funciona assim. Napoleon Hill observou, durante mais de 20 anos de pesquisas, que a maioria das grandes transformações começava de maneira quase imperceptível. Primeiro vinha uma mudança interior, depois uma mudança de percepção. Somente mais tarde apareciam os resultados visíveis. É exatamente aí que mora o maior sinal de todos. Você começa a mudar antes que sua realidade mude. Esse talvez seja o princípio mais difícil de aceitar, porque todos querem ver primeiro para depois acreditar. Mas Hill defendia justamente o contrário. Você acredita, age, persiste e somente depois enxerga. É por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas abandonam o processo quando ainda estão na fase invisível. Imagine uma semente. Durante semanas, nada acontece na superfície. Quem olha de fora acredita que não existe vida ali, mas debaixo da terra,
Tudo está acontecendo. As raízes estão crescendo. Elas estão procurando sustentação, estão criando estrutura, porque a natureza sabe de uma coisa: quem cresce muito para cima precisa crescer ainda mais para baixo. Sua vida também funciona dessa forma. Antes de Deus confiar algo maior, sua estrutura precisa suportar. Antes da prosperidade, vem o fortalecimento. Antes da abundância, vem o preparo. Antes da expansão, vem a construção silenciosa. Esse padrão aparece repetidamente na história. Thomas Edison realizou milhares de experimentos antes da lâmpada elétrica funcionar comercialmente. A maioria das pessoas conhece o resultado. Poucas conhecem os anos de preparação. Walt Disney ouviu inúmeras negativas. Seu projeto parecia impossível. Sua visão parecia exagerada. Hoje, milhões visitam parques que um dia existiram apenas dentro da imaginação de um homem. Henry Ford foi considerado sonhador. Muitos diziam que seus planos eram inviáveis. Mesmo assim, continuou. Napoleon Hill estudou exatamente esses homens porque queria descobrir uma pergunta muito específica: o que eles faziam enquanto ainda não tinham sucesso? E a resposta surpreende. Eles continuavam agindo como pessoas destinadas ao sucesso, não porque já possuíam riqueza, mas porque já haviam desenvolvido uma identidade compatível com ela. Esse detalhe muda tudo. A riqueza começa na identidade, não na conta bancária. A conta apenas revela aquilo que sua identidade foi capaz de construir ao longo do tempo. Talvez seja por isso que algumas pessoas enriquecem rapidamente e depois perdem tudo. Elas mudaram de patrimônio, mas nunca mudaram de mentalidade. O dinheiro chegou antes da transformação interior, e aquilo que chega sem sustentação quase sempre vai embora da mesma maneira. Agora pense em algo curioso. Você já percebeu que quando realmente decide mudar de vida, algumas pessoas parecem se afastar naturalmente? Não houve discussão, não houve briga. Simplesmente aconteceu. No começo isso machuca. Você sente que está perdendo amizades, perdendo apoio, perdendo companhia. Mas Hill dizia que cada ambiente exerce uma influência silenciosa sobre nossos pensamentos. E pensamentos repetidos acabam formando hábitos. Hábitos constroem resultados. Por isso, muitas vezes, a primeira reorganização acontece justamente nos relacionamentos. Não como punição, mas como preparação. Porque certas pessoas pertencem ao seu passado, outras pertencem ao seu futuro, e dificilmente as duas caminham juntas durante muito tempo. Outro sinal costuma surgir quase ao mesmo tempo. Você começa a sentir desconforto com aquilo que antes parecia normal. Programas que antes divertiam, agora parecem vazios. Conversas superficiais começam a cansar. Reclamações constantes passam a incomodar. Você sente necessidade de aprender, de estudar, de crescer, de ficar alguns momentos em silêncio. Isso não significa que você ficou melhor do que ninguém. Significa apenas que sua direção mudou. E quando a direção muda, os interesses mudam junto. Existe ainda um terceiro sinal que quase ninguém percebe. Você começa a fazer perguntas diferentes. A maioria pergunta: como posso ganhar mais dinheiro? Quem está amadurecendo começa a perguntar: em quem preciso me tornar para produzir mais valor? Percebe a diferença? Uma pergunta busca apenas o resultado, a outra busca transformação. Napoleon Hill dizia que toda riqueza duradoura nasce da capacidade de servir melhor. Quanto maior o valor que você entrega, maior tende a ser a recompensa que retorna. Essa lógica atravessa praticamente todas as profissões. O médico que continua estudando, o empreendedor que resolve problemas reais, o professor que transforma vidas, o artista que emociona, o inventor que facilita o cotidiano. Todos prosperam porque aumentam continuamente o valor que oferecem ao mundo. E aqui existe uma conexão poderosa com aquilo que muitas tradições espirituais ensinam.
Quando você coloca seus talentos a serviço de algo maior, sua própria vida começa a ganhar direção. Não é apenas dinheiro, é significado, é propósito, é coerência. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas sentem depois de acordarem durante a madrugada. Não necessariamente uma resposta pronta, mas um chamado para alinhar a própria vida, para reorganizar prioridades, para abandonar distrações, para finalmente começar aquilo que vem adiando há anos. Infelizmente, a maioria ignora. Acorda, olha o relógio, volta a dormir, e quando amanhece, também volta para a mesma rotina. Os dias passam, os anos passam, e aquele chamado silencioso vai ficando cada vez mais distante. Mas existe uma boa notícia. Enquanto você ainda consegue sentir esse incômodo, ainda existe movimento dentro de você. Ainda existe possibilidade de transformação. Ainda existe espaço para escrever uma história completamente diferente. Porque o verdadeiro perigo não é sentir inquietação. O verdadeiro perigo é deixar de senti-la, é acomodar-se, é aceitar uma vida pequena quando existe potencial para muito mais. Napoleon Hill afirmava que o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. E talvez esse desejo esteja crescendo dentro de você exatamente agora. Na próxima parte, vamos compreender por que Deus, a vida e as circunstâncias parecem testar justamente aqueles que estão mais próximos da grande virada. E por que esses testes podem ser a confirmação de que você está caminhando na direção certa. Porque os maiores testes aparecem antes da maior virada. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Por que justamente quando parece que estamos mais perto da realização, tudo parece ficar mais difícil? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você começou a mudar, começou a estudar mais, passou a cuidar da própria mente, decidiu abandonar velhos hábitos. E, curiosamente, problemas começaram a surgir. As contas apertaram, algumas pessoas se afastaram, projetos atrasaram, portas pareciam fechar. Nesses momentos quase todos chegam à mesma conclusão. Talvez eu esteja no caminho errado. Mas Napoleon Hill enxergava exatamente o oposto. Ele acreditava que muitas vezes a maior resistência aparece justamente quando estamos prestes a romper um antigo limite. Pense em um avião. O momento de maior esforço acontece durante a decolagem. Os motores trabalham no máximo. O consumo de combustível aumenta. A resistência do ar é enorme. Mas depois que a altitude é alcançada, tudo muda. A viagem se torna muito mais estável. Com a vida, acontece algo parecido. As maiores forças contrárias costumam aparecer pouco antes da mudança de nível, não porque alguém esteja sendo punido, mas porque crescimento exige fortalecimento. Existe uma antiga observação feita por psicólogos do comportamento. Quando uma pessoa tenta abandonar antigos padrões, o cérebro inicialmente interpreta essa mudança como uma ameaça. Mesmo que a mudança seja positiva, isso explica por que tantas pessoas sentem medo exatamente quando estão prestes a fazer algo importante. Abrir uma empresa, trocar de profissão, gravar o primeiro vídeo, escrever um livro, investir em um sonho, falar em público. O medo aumenta, não necessariamente porque existe perigo, mas porque existe novidade. Hill compreendeu isso muito antes de a neurociência explicar vários desses mecanismos. Ele dizia que o medo é um dos maiores ladrões da riqueza, não porque destrói oportunidades, mas porque impede que elas sejam aproveitadas. Agora imagine algo ainda mais profundo. E se alguns dos obstáculos que você enfrenta hoje não fossem barreiras, mas filtros? Pense nisso por alguns segundos. Um diamante passa por enorme pressão antes de revelar seu valor. O aço precisa enfrentar temperaturas extremas para ganhar resistência. O ouro é refinado pelo fogo.
A árvore enfrenta ventos fortes justamente para aprofundar suas raízes. Por que seria diferente com o ser humano? Os grandes nomes estudados por Hill não escaparam das dificuldades. Muito pelo contrário, Andrew Carnegie começou praticamente sem recursos. Thomas Edison enfrentou fracassos repetidos. Abraham Lincoln perdeu eleições antes de chegar à presidência. Soichiro Honda viu sua fábrica ser destruída durante a guerra. Mesmo assim, continuaram. Não porque gostavam de sofrer, mas porque desenvolveram uma capacidade rara. Eles deixaram de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E passaram a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança parece pequena, mas muda completamente o destino de uma pessoa. Porque quem procura apenas culpados, permanece preso. Quem procura aprendizado, continua avançando. Talvez seja exatamente isso que Deus espera de nós em muitos momentos. Não uma perfeição impossível, mas disposição para crescer. Existe uma passagem muito interessante, observada por diversos estudiosos da espiritualidade. Os maiores personagens das Escrituras passaram por longos períodos de preparação antes de viverem aquilo que parecia ser sua missão. Moisés viveu anos no deserto. José enfrentou rejeição, escravidão e prisão antes de governar o Egito. Davi foi ungido muito antes de ocupar o trono. Independentemente da interpretação religiosa de cada pessoa, essas narrativas apresentam um padrão recorrente. Primeiro vem o preparo, depois a responsabilidade, primeiro a transformação interior, depois a transformação exterior. Napoleon Hill enxergava algo semelhante em praticamente todas as pessoas extraordinárias que entrevistou. Nenhuma delas chegou ao topo carregando a mesma mentalidade que possuía no início da caminhada. Todas precisaram crescer primeiro. Talvez você esteja exatamente nessa fase. E existe um teste muito específico que quase ninguém percebe. O teste da perseverança silenciosa. É quando ninguém acredita em você. Ninguém elogia. Ninguém percebe seu esforço. Os resultados ainda são pequenos, mas você continua. Esse talvez seja o momento mais importante de toda a jornada, porque é nele que nasce a verdadeira disciplina. Quando você continua mesmo sem aplausos, continua mesmo sem reconhecimento, continua mesmo sem garantias. Hill dizia que a persistência é o divisor entre o sonho e a realização. E quanto mais você observa as grandes histórias de sucesso, mais percebe que isso é verdade. Existe outro teste extremamente comum, o teste das distrações. Curiosamente, pouco antes de uma grande oportunidade surgir, aparecem inúmeras propostas para tirar seu foco. Convites, discussões, problemas menores, entretenimentos que consomem horas. Tudo parece disputar sua atenção. É como se sua energia fosse constantemente puxada para direções diferentes. Quem não percebe isso, acaba desperdiçando a própria força. Quem percebe, aprende a proteger o foco, porque entende uma verdade simples. Energia dividida produz resultados divididos. Energia concentrada produz transformação. Existe ainda um terceiro teste, talvez o mais difícil de todos. O teste do tempo. Vivemos em uma geração acostumada ao imediato. Queremos respostas rápidas, resultados instantâneos, mudanças em poucos dias. Mas a natureza continua trabalhando no próprio ritmo. Uma árvore não cresce em uma semana. Um corpo saudável não é construído em alguns dias. Uma empresa sólida leva anos. Uma mente forte também. Hill insistia que a paciência inteligente faz parte da construção da riqueza. Não significa ficar parado, significa continuar agindo enquanto os resultados ainda estão amadurecendo.
É exatamente isso que diferencia quem realiza de quem apenas sonha. A maioria trabalha quando sente vontade. Os realizadores trabalham porque assumiram um compromisso, e compromisso permanece mesmo quando a emoção desaparece. Talvez esse seja o verdadeiro segredo. Você não precisa sentir motivação todos os dias. Precisa apenas continuar caminhando, um passo, depois outro e mais outro, até perceber que a distância entre quem você era e quem você se tornou já é enorme. Mas existe um momento ainda mais decisivo. Um instante em que todos esses testes começam a fazer sentido. É quando a vida finalmente começa a responder à pessoa que você se tornou. E é exatamente sobre esse momento que vamos falar na próxima parte. Porque existe um ponto em que preparação, propósito, ação e fé deixam de caminhar separados e começam a produzir aquilo que Napoleon Hill chamava de a verdadeira manifestação da prosperidade. O momento em que Deus começa a mover as peças. Existe um instante na vida em que tudo parece começar a fazer sentido. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque você ficou rico da noite para o dia, mas porque algo dentro de você mudou definitivamente. É como montar um enorme quebra-cabeça. Durante muito tempo, as peças parecem não combinar. Você tenta, erra, recomeça, insiste, e então, quase sem perceber, uma única peça encontra o lugar certo. Depois outra, até que aquilo que antes era apenas confusão começa a revelar uma imagem completa. A prosperidade costuma seguir exatamente esse padrão. Ela raramente chega de maneira explosiva. Na maioria das vezes, ela começa silenciosamente. Primeiro muda sua visão, depois muda suas decisões, em seguida muda seus hábitos e somente então transforma seus resultados. Napoleon Hill repetia que existe uma diferença enorme entre desejar uma oportunidade e estar preparado para ela. Milhares de pessoas pedem oportunidades. Poucas se tornam capazes de sustentá-las. Imagine que alguém entregue hoje uma empresa milionária para uma pessoa completamente despreparada. O que provavelmente acontecerá? Ela tomará decisões precipitadas, confiará nas pessoas erradas, gastará sem planejamento, confundirá riqueza com consumo. Em pouco tempo, tudo poderá desaparecer. Agora imagine outra pessoa. Durante anos, ela desenvolveu disciplina. Aprendeu a controlar emoções, estudou, errou, recomeçou. Construiu uma mentalidade sólida. Quando a oportunidade finalmente chega, ela não apenas conquista, ela mantém. Esse é o verdadeiro significado do preparo. Talvez Deus não esteja atrasando sua prosperidade. Talvez esteja fortalecendo você para que ela permaneça. Essa ideia aparece repetidamente na obra de Napoleon Hill. Ele dizia que a riqueza é consequência de uma personalidade desenvolvida. Quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser a maturidade. Existe uma cena interessante observada em praticamente todas as histórias de sucesso. Pouco antes da grande virada, começam a surgir pequenas confirmações. Uma ligação inesperada, uma parceria improvável, uma ideia que resolve um problema antigo, uma conversa aparentemente comum, uma oportunidade que nasce onde ninguém estava olhando. A maioria chama isso de coincidência. Hill preferia outro olhar. Quando uma mente está completamente focada em um propósito definido, ela passa a perceber possibilidades que antes ignorava. Não é que o universo tenha mudado. Você mudou. E quando você muda, o mundo parece responder de maneira diferente. Existe uma experiência conhecida na psicologia chamada atenção seletiva. Nosso cérebro recebe milhões de informações diariamente, mas consegue processar apenas uma pequena parte. Ele escolhe aquilo que considera importante. É exatamente por isso que, quando você aprende uma palavra nova,
começa a encontrá-la em vários lugares. Ou, quando decide comprar determinado carro, começa a vê-lo por toda parte. Ele sempre esteve ali. Sua atenção é que mudou. Com as oportunidades acontece exatamente a mesma coisa. Quando sua mente passa a procurar soluções, ela encontra soluções. Quando procura crescimento, encontra crescimento. Quando procura possibilidades, começa a enxergar portas onde antes via apenas paredes. Napoleon Hill compreendeu isso muito antes de existirem estudos modernos sobre atenção e comportamento. Por isso, insistia diariamente nas afirmações positivas, mas novamente, não como repetição mecânica, e sim como treinamento mental. Porque aquilo que ocupa sua mente de maneira constante acaba influenciando suas escolhas, e suas escolhas constroem seu destino. Agora quero propor um exercício. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine sua vida exatamente 5 anos à frente. Não pense apenas em dinheiro. Pense na pessoa que você deseja ser. Como ela fala. Como ela reage aos problemas. Como administra seu tempo. Como trata a família. Como cuida da saúde. Como ajuda outras pessoas. Como enfrenta dificuldades. Perceba algo importante. Você não visualizou apenas riqueza. Visualizou identidade. Foi exatamente isso que Hill ensinou durante toda a sua vida. Primeiro, constrói-se o homem. Depois, constrói-se a fortuna. Porque fortunas podem desaparecer, mas uma identidade forte sempre encontra um caminho para reconstruí-las. Existe outro detalhe extraordinário. Muitas pessoas acreditam que prosperidade significa nunca mais enfrentar dificuldades, mas isso simplesmente não corresponde à realidade. Os maiores empresários continuam resolvendo problemas. Grandes líderes continuam enfrentando críticas. Inventores continuam errando. Artistas continuam recebendo rejeições. A diferença é outra. Eles deixaram de interpretar dificuldades como sinais de derrota, passaram a enxergá-las como parte natural da expansão. Essa mudança de percepção transforma completamente a experiência humana. Você deixa de lutar contra cada obstáculo e começa a utilizá-lo como ferramenta de crescimento. Napoleon Hill dizia que dentro de toda a adversidade existe uma semente de benefício equivalente ou até maior. Durante muitos anos, essa frase parece apenas inspiradora, até que um dia você vive isso na prática. A demissão que abriu espaço para um negócio, a perda que fortaleceu sua fé, o fracasso que ensinou aquilo que nenhuma faculdade conseguiria ensinar, a crítica que obrigou você a melhorar, o medo que revelou uma coragem que nem sabia possuir. De repente, tudo começa a fazer sentido, não porque o sofrimento era bom, mas porque dele nasceu uma versão muito mais forte de você. Talvez esse seja um dos maiores sinais de Deus, não eliminar todos os desafios, mas transformar cada desafio em instrumento de preparação. Existe ainda uma última transformação que antecede as maiores conquistas. Você para de correr atrás da aprovação das pessoas. Durante muito tempo, fazemos escolhas pensando no que os outros vão dizer. Buscamos reconhecimento, esperamos aplausos, tememos críticas. Mas chega um momento em que isso perde força. Você entende que sua missão não depende da opinião da multidão. Ela depende da fidelidade ao propósito que recebeu. É justamente aí que nasce uma liberdade extraordinária. Porque ninguém consegue manipular quem já sabe exatamente para onde está indo. E quando essa liberdade interior finalmente aparece, algo muito poderoso acontece. Você deixa de agir movido pelo medo e começa a agir movido pela convicção. Napoleon Hill acreditava que esse era o ponto em que a fé deixava de ser apenas uma ideia e se transformava em força prática. Na próxima e última parte, vamos revelar o princípio que une tudo isso.
O ensinamento que conecta propósito, pensamento, ação, perseverança e espiritualidade. O princípio que pode explicar por que algumas pessoas passam a vida inteira procurando prosperidade, enquanto outras aprendem a se tornar a própria fonte dela. O princípio que poucos percebem. Na obra de Napoleon Hill, chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. E talvez ao ensinamento mais profundo que Napoleon Hill tentou transmitir durante toda a sua vida. Muita gente acredita que ele escreveu apenas sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre sucesso financeiro. Mas quem realmente estudou suas obras percebe uma mensagem muito maior. Hill nunca escreveu apenas sobre enriquecer. Ele escreveu sobre transformação, porque o dinheiro é consequência. A verdadeira riqueza começa muito antes da conta bancária crescer. Ela começa quando a identidade muda, quando a mente muda, quando o coração muda, quando suas decisões deixam de ser guiadas pelo medo. Existe uma frase que resume praticamente toda a filosofia de Hill. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Milhões de pessoas conhecem essa frase. Pouquíssimas compreenderam seu verdadeiro significado. A maioria presta atenção apenas na palavra alcançar. Mas existe uma palavra ainda mais importante: acreditar. E acreditar não significa apenas desejar. Não significa repetir frases bonitas. Não significa esperar sentado. Acreditar significa viver de maneira coerente com aquilo que você afirma desejar. Imagine duas pessoas. As duas dizem querer prosperidade. A primeira reclama diariamente. Tem medo de investir em conhecimento. Desiste diante da primeira dificuldade. Passa horas alimentando notícias negativas. Critica quem prospera. A segunda faz algo diferente. Estuda continuamente. Controla as emoções, aprende com os próprios erros, serve pessoas com excelência, mantém a palavra, protege a própria mente, erge todos os dias, mesmo quando não sente vontade. Quem realmente acredita, percebe? A crença verdadeira aparece nas atitudes, nunca apenas nas palavras. Foi exatamente isso que Hill encontrou em praticamente todas as pessoas extraordinárias que entrevistou. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Nenhum deles viveu esperando o momento perfeito. Eles criaram o momento. Erraram inúmeras vezes. Recomeçaram inúmeras vezes. Foram criticados inúmeras vezes. Mas havia algo que permanecia intacto: a decisão. E existe um detalhe que talvez seja o mais importante de todos. Esses homens não acordavam perguntando: como posso ganhar dinheiro hoje? Eles perguntavam: como posso gerar mais valor hoje? Essa mudança de pergunta transforma completamente uma vida, porque dinheiro é consequência de valor. Quanto mais problemas você aprende a resolver, maior tende a ser sua recompensa. Quanto mais útil você se torna, mais indispensável se torna. Hill chamava isso de prestação de serviço acima da média. É uma das leis silenciosas da prosperidade. Entregar mais do que esperam, fazer melhor do que o necessário, continuar evoluindo mesmo quando ninguém está observando. Existe outra lição extraordinária. Talvez Deus nunca tenha desejado apenas tornar você rico. Talvez o propósito seja muito maior. Talvez Ele queira transformar você em alguém capaz de administrar riqueza sem perder a humildade, sem perder os princípios, sem perder a paz. Porque existem pessoas extremamente ricas financeiramente e completamente pobres emocionalmente. Vivem ansiosas, desconfiadas, sem propósito, sem alegria. Isso não é prosperidade. Napoleon Hill compreendeu que riqueza verdadeira envolve equilíbrio, prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade intelectual, prosperidade espiritual. Quando essas áreas caminham juntas, o dinheiro deixa de ser um objetivo.
e passa a ser uma ferramenta para cuidar da família, para realizar projetos, para gerar empregos, para ajudar pessoas, para viver com liberdade, para construir um legado. Talvez seja exatamente isso que você estava procurando desde o início. Não apenas ganhar mais, mas viver melhor. Existe um exercício simples que pode transformar a maneira como você encara cada dia. Antes de dormir, faça 3 perguntas. A primeira: qual foi o maior aprendizado que tive hoje? A segunda: que valor entreguei para alguém hoje? A terceira: qual pequena ação posso realizar amanhã para me aproximar da pessoa que desejo me tornar? Faça isso durante 30 dias. Você perceberá algo extraordinário. Sua mente começará a procurar respostas automaticamente. Seu foco mudará. Suas decisões mudarão. E, pouco a pouco, sua realidade começará a acompanhar essa transformação. Porque toda mudança exterior nasce primeiro no mundo interior. Agora quero voltar ao início deste vídeo. Lembra quando falamos sobre acordar às 3 da manhã? Sobre aquela sensação inexplicável. Sobre aquele pensamento que insiste em voltar. Talvez o verdadeiro sinal nunca tenha sido exatamente o horário. Talvez o sinal seja aquilo que desperta dentro de você. A inquietação. O desejo de crescer, a vontade de abandonar uma vida comum, a necessidade de construir algo maior. Esse chamado pode aparecer às 3 da manhã, às 6, ao meio-dia ou durante uma simples caminhada. O horário não é o centro da mensagem. O centro é aquilo que acontece dentro de você quando percebe que nasceu para viver algo maior. Napoleon Hill acreditava que existe uma força extraordinária dentro de cada ser humano. Uma capacidade de criar, de aprender, de superar, de servir, de prosperar. Mas essa força permanece adormecida enquanto esperamos que alguém venha mudar nossa vida. O dia em que assumimos responsabilidade, tudo começa a mudar. Porque nesse momento deixamos de esperar por oportunidades e começamos a criá-las, deixamos de esperar autorização e começamos a agir, deixamos de esperar confiança e começamos a construí-la. Talvez este vídeo tenha chegado até você justamente porque era o momento de ouvir essa mensagem. Não porque exista magia, mas porque sua mente finalmente está preparada para recebê-la. E se isso aconteceu, não permita que esta reflexão termine quando o vídeo acabar. Transforme conhecimento em ação. Escolha um hábito, apenas um. Comece hoje, leia algumas páginas, faça uma oração sincera, escreva seus objetivos, estude durante 30 minutos, economize um pouco, invista em uma habilidade, ajude alguém sem esperar reconhecimento. Pequenas ações repetidas durante muito tempo produzem destinos completamente diferentes. É assim que a prosperidade verdadeira é construída. Um pensamento, uma decisão, uma ação, depois outra e outra. Até que, um dia, você olha para trás e percebe que aquele antigo medo ficou muito distante. Se este conteúdo falou ao seu coração, escreva nos comentários uma destas frases. Hoje eu escolho acreditar. Ou, meu preparo começou antes da minha prosperidade. Ou ainda, Deus está formando em mim a pessoa que pode sustentar a abundância. Seu comentário pode fortalecer alguém que está vivendo exatamente a fase que você acabou de superar. E se deseja continuar aprofundando esses ensinamentos de Napoleon Hill, fortalecendo sua mentalidade, sua fé e sua visão sobre prosperidade, inscreva-se no canal. Na descrição, você também encontrará informações sobre nossa área de membros, onde compartilhamos conteúdos exclusivos para quem deseja aprofundar ainda mais essa jornada de transformação. Lembre-se sempre, a maior riqueza não começa quando o dinheiro chega.
Ela começa quando você se torna a pessoa capaz de fazer com que ele permaneça. E essa transformação pode começar hoje.